Quando o assunto é dislexia, qual a diferença entre o CID-11 e o DSM-5 e o estudo Delphi? Então, hoje, eu vou explicar para vocês, agora, nesse vídeo, qual a diferença desses 3 tipos aqui e quais as contribuições para nós, profissionais que trabalhamos na identificação, no tratamento desses indicadores e na intervenção desse diagnóstico, né? Indiretamente desse diagnóstico. Então, vamos lá. A DSM-5, ela é um manual de diagnóstico estatísticos das perturbações mentais. Ela está na 5ª edição. E ela é publicada sempre pela Associação Brasileira, publicada sempre pela Associação Americana de Psiquiatria. E ela é uma das principais referências para a classificação dessas perturbações mentais, perturbações que têm a ver com neurodesenvolvimento, e ela é reconhecida a nível internacional, tanto que aqui no Brasil ela é referência, né? Então, a mais recente publicação, ela foi feita em outubro de 2014, né? Então, esse manual foi publicado em 2013 nos Estados Unidos, mas começou a se usar em outubro de 2014 aqui no Brasil. Essa versão, DSM-5-TR, é a versão, é uma revisão, né? Foi feita uma revisão. Ela foi lançada em 2022 e traz algumas atualizações, e inclusive eles atualizam também alguns códigos e informações de acordo com o CID-10, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre CID, né? E qual que é o principal objetivo desses manuais, né, dessas diretrizes? É tornar o diagnóstico mais preciso, fornecer informações mais atualizadas com os avanços científicos e melhorar a clareza dos critérios diagnósticos. Então, o objetivo é esse. E por mais que tenha esse objetivo, se a gente pensar a nível de mundo, não são todos os países que vão adotar diretrizes elaboradas ali pela Associação Brasileira, aliás, a Associação Americana de Psiquiatria, né? Então, não é a nível mundial que é reconhecido, tá? Mas tem uma importância muito grande, tem uma importância, assim, ímpar mesmo em toda essa questão de diagnóstico, essa questão de... fornece mesmo uma diretriz, tá? Tanto para o diagnóstico, esclarece bastante coisas relacionadas aos transtornos mentais. E nesses 2 materiais, a dislexia ela é enquadrada como um transtorno específico de aprendizagem, focado na leitura, tá? Então, não tem ali o nome dislexia, mas tem um nome dentro do transtorno específico de aprendizagem, tem o transtorno de aprendizagem relacionado com a leitura, e que popularmente a gente conhece como dislexia, mas, né, vocês vão ver daqui a pouco, inclusive é esse código aqui, que mostra que tem um déficit na leitura, né? Para ser caracterizado como esse transtorno na leitura, precisa ter prejuízos na precisão da leitura de palavras, no ritmo ou fluência da leitura e prejuízos na compreensão leitura, para poder se enquadrar aí dentro desses indicadores, certo? Falando de dislexia, então, dentro do DSM-5 e do DSM-5-TR, ela é enquadrada dentro de um aspecto maior ali de transtorno específico de aprendizagem. E falando de CID-11, o que é o CID-11? É o Código Internacional de Doenças, adotado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, pensa, gente, olha, uma hora a gente falou aqui de manual, né, americano, e que muitos países adotam. Acaba sendo uma diretriz muito importante. E agora a gente está falando aqui do CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, tem que ter um consenso,
Porque já imaginou se eu estou aqui, eu apresento essas características, eu recebo um diagnóstico, mas eu vou para os Estados Unidos ou eu vou para a Inglaterra, eu estou lá, eu tenho as mesmas características, mas eu apresento outro diagnóstico, porque eles lá acham isso diferente daquilo. Então, para não acontecer isso, né, a Organização Mundial de Saúde, ela sempre organiza, ela sempre tem esse estudo em cima desses códigos aí, sempre está atualizando, tanto que estava na CID-10, agora está na CID-11. E o que é importante? O que isso traz aqui para a gente, né? Que ele mostra, quando a gente pesquisa dislexia, até printei a tela, tá? A tela é a tela oficial e a gente traduz, né? Do CID-11. Eu printei a tela mostrando para vocês que quando a gente pesquisa dislexia, ela vai cair ali em 2 códigos, tá? Um código, esse MB, é um código relacionado com disfunções simbólicas. O que significa isso? É um transtorno neurológico de processar e usar essa informação, né, de símbolos, sejam eles símbolos numéricos, letras. Então, a dislexia está dentro também dessa disfunção simbólica. Inclusive a alexia. Por quê? A alexia é quando você perde a capacidade. Então, você tinha capacidade por conta de uma lesão ou outro fator ali que ocorreu, eu acabo perdendo essa habilidade, né? Pode ser uma lesão, pode ser um tumor, enfim. E, então, isso é a alexia. Então, as duas ali estão dentro dessa disfunção simbólica, que é um transtorno neurológico, tá? Então, quando a gente pensa dislexia, ela pode ocorrer dentro de diferentes quadros, né? E ela pode também ser classificada, como o CID-11 trouxe, em 2 momentos ali, né? E em outro momento, ali embaixo, ele traz como transtornos do desenvolvimento da aprendizagem com comprometimento da leitura. O que é isso? É a dislexia do desenvolvimento, tá? Então, essa é mais assim, uma questão médica para diferenciar uma coisa com a outra, né? Para poder dar o CID correto ali, mas o que tem a ver com a dislexia do desenvolvimento, ou seja, aquela criança que já nasceu ali com a dislexia, não foi uma coisa adquirida, não foi por conta de um evento neurológico, né, uma lesão, um tumor, não foi por causa disso que ela desenvolveu dislexia, né, mas ela já tinha dislexia, a dislexia foi se aparecendo e manifestando, né, de acordo com esse desenvolvimento, de acordo com o neurodesenvolvimento também dessa criança, né, desse indivíduo. Então, aí tem esse código do transtorno do desenvolvimento de aprendizagem com comprometimento da leitura, tá? Mas vocês observem que tanto no DSM como no CID-11, eles têm a função de dar essa categorização, eles têm a função de codificar, né, de dar ali alguns indicadores, porém, eles são, olha só como é que eles são enxutos, né, porque eles têm esse objetivo, o objetivo deles é isso aí, tá? Então, DSM-5 e o CID-11, na DSM-5 muito provavelmente vai ser atualizada para acompanhar o CID-11, né, no CID-10 e para o CID-10, para o CID-11, a gente já vê alguma mudança nessa questão do tratamento, do diagnóstico da dislexia, vendo agora a dislexia como algo mais, assim, do transtorno do neurodesenvolvimento mesmo, considerando essa linha contínua, né, e não necessariamente a dislexia só dentro de uma habilidade acadêmica, né, ou seja, só apresenta dificuldade na leitura, e a gente sabe que não é assim, né, tem prejuízos em outras funções, em outras áreas, e que vai prejudicar o seu dia a dia ali também, né, então o CID-11 traz esse traço mais evolutivo quando a gente fala da consideração ali da dislexia. E o que é o estudo Delphi? Ou Delphi, né? O estudo Delphi é uma técnica de estudo muito utilizada principalmente na saúde, principalmente na educação também, em outras áreas também, por exemplo, na engenharia, mas principalmente na saúde.
quando se tem o objetivo de chegar a um consenso sobre um tema. Então, eu tenho um tema, esse tema ele tem igual importância ou muita importância para a sociedade, e eu preciso chegar num consenso sobre esse tema. Então, por isso eles fazem esse estudo, é uma iniciativa, né? E esse estudo, ele tem uma característica muito importante, por quê? Porque ele não... as pessoas que estão respondendo aos questionários, uma não conhece a outra. Tem uma característica importante que é o anonimato. Então, eu não sei se, por exemplo, eu fui convocada aqui, né, convidada para responder o questionário, mas eu não sei quem vai responder também. Por quê? Para não acontecer de ter influência. Porque, às vezes, né, alguém ali que é muito estudioso, influente, acaba, né, dando uma opinião e eu vou para aquele lado. Então, para não ter esse risco, ninguém sabe de ninguém. Então, foram 70 e poucos participantes nesse estudo Delphi, alguns psicólogos, alguns profissionais da saúde, alguns especialistas e alguns disléxicos também responderam aos questionários sobre vários temas envolvendo a dislexia, tá? Então, essa jornada para encontrar uma nova definição de dislexia, né? Esse foi o objetivo principal do estudo. Estabelecer áreas de consenso entre uma ampla gama de especialistas e reduzir confusão e desinformação sobre como a dislexia pode ser definida. Então, esse foi o objetivo principal do estudo, né? E o estudo, o que ele trouxe, né? O que ele explorou? O consenso na prática profissional, por que, quando e o que avaliar. Então, vejam que ele traz algo mais detalhado. Ele discutiu sobre o contexto atual da avaliação para crianças com dificuldades na leitura, na ortografia e na escrita. Apoia o uso contínuo do rótulo dislexia para deficiências persistentes na fluência de leitura e dificuldades aliadas como ortografia. Sugere uma estrutura de avaliação para a identificação da dislexia. Na identificação da dislexia, destaca e discute áreas que requerem mais pesquisas. Também fala sobre isso, tá? Então, não é só falar o que é consenso, mas falar o que a gente precisa estudar mais, o que a gente precisa pesquisar mais, né? São vários fatores que eles falam ali nos estudos, tá? Então, percebam que o estudo Delphi, ele traz para a gente itens, né? E informações bem mais detalhadas. Então, esse foi o objetivo, tá? Então, por mais que né, às vezes tem alguma linha, alguma coisa diferente ali da outra, mas eles têm, todos os três, eles têm pontos que vão nos ajudar, que vão favorecer a nossa prática. E é isso que eu quero chegar aqui no nosso último slide, né? Mostrando para vocês como nós precisamos da ciência como aliada para a nossa prática profissional. Só assim nós vamos ter uma atuação mais eficiente e, em consequência disso, nós vamos, com certeza, conseguir ajudar mais as nossas crianças, adolescentes e adultos envolvidos em todo esse processo de aprendizagem, principalmente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário qual que é a sua maior dúvida quando a gente fala de dislexia, qual o seu maior desafio, sua maior dificuldade. Um abraço, até o próximo vídeo.